Boa noite, consumidores. Bem-vindos a mais um Defesa do Consumidor, programa produzido semanalmente pela Associação para a Defesa do Consumidor e apoiado por todos os sócios da ADECO na promoção dos deveres e defesa dos direitos dos consumidores de Cabo Verde, porque consumidores somos todos nós. Acompanhe-nos nos próximos 15 minutos e seja um consumidor informado. Hoje temos os seguintes temas em defesa do consumidor. Eva Marques, vice-presidente da ADECO, fala do direito à qualidade dos bens e serviços, educação financeira com dicas de poupança em casa. Informação jurídica responde. Um autarca poderá responder criminalmente por atos praticados no exercício das suas funções? A ADECO responde a um consumidor com um caso de reclamação a uma escola de condução. É fundamental a existência dos direitos dos consumidores, mas também é importante o conhecimento dos mesmos para o nosso benefício. Por isso mesmo, damos início a uma série dos direitos gerais do consumidor com a vice-presidente da ADECO, Eva Marques, que nos fala do direito à qualidade dos bens e serviços. Antecipando já a nossa anual comemoração do Dia dos Consumidores, gostaríamos de lembrar a todos os consumidores, a todos os cabo-verdianos, que é um direito e é um dever nosso de nos informarmos sobre quais são os nossos direitos enquanto consumidores. Nós temos uma boa lei em Cabo Verde, a Lei número 88/5 de 98, que consagra muitos dos direitos à nossa disposição e muitas vezes não temos conhecimento. Portanto, é importante que nós também, enquanto cidadãos e enquanto consumidores, que façamos a nossa parte. É um direito constitucional nós sermos informados sobre os nossos direitos enquanto consumidores, mas também façamos a nossa parte. A ADECO tem um site na internet, www.adeco.com, onde nós podemos enviar mensagens, podemos enviar através do e-mail informaçãoadeco@gmail.com, podemos telefonar para o 232 70 33, podemos, para quem vive nas ilhas onde há uma representação da ADECO, também podemos lá ir, mas está na internet, vamos procurar, vamos proteger-nos e vamos ter uma voz enquanto consumidor. Assim é que nós vamos cada vez mais fortalecendo os nossos direitos consumidores, não é? Nós estamos informados, quando vamos consumir, adquirir um bem ou um serviço, nós sabemos que temos direito a um serviço de qualidade, nós sabemos que temos uma garantia de quantos anos? 1 ano para bens móveis, 5 anos para bens imóveis, estamos informados, portanto nós podemos exigir que o bem ou o serviço que nós estamos a contratar, ao adquirir, é um bem que vai fazer a sua função. Se é um bem com defeito, nós temos direito à nossa remuneração ou substituição. Mas para sabermos isso, temos de estar informados, temos também de dar o passo em frente. Portanto, a ADECO aqui faz um apelo a nós todos, que nos informemos, que demos aquele passo, que caminhemos, que procuremos a ADECO e todas as instituições que estão disponíveis para auxiliar o consumidor, que também nós demos a mão. E já agora a ADECO está a lançar a campanha Mais um Sócio. Seja sócio da ADECO, faça parte da nossa comunidade, porque mais fortemente o poderemos apoiar e defender, e você também estará instruído, informado e com as armas certas para se defender e exigir os seus direitos enquanto consumidor. O início do ano é quase por lei uma fase de recuperação financeira a nível geral. É necessário poupar em quase tudo o que for possível, principalmente nas nossas casas. Nesse sentido, o projeto Alfabetização Financeira, Poupança, Crédito Bancário e Endividamento, financiado pela Anne Friesen Fund através da Consumers International e da Consumer Bond, nos traz algumas dicas da poupança em casa com Adriana Lubrano. Para os consumidores, poupança é uma forma de guardar dinheiro, poupar e reservar para mais adiante poder comprar uma coisa pela qual temos interesse. Desde pequena, minha mãe compra cofrinhos para eu guardar dinheiro e quando o cofre
que encontrava-se quase cheio, ficava feliz, imaginando o que eu poderia comprar com o dinheiro, mas sempre com alerta de comprar o que realmente necessito. Mas para além de poupar o dinheiro em cofre, temos ainda outras formas de ajudar a poupar em casa. Vamos fechar a torneira quando escovamos os dentes. Fechar sempre bem as torneiras. Reaproveitar a água dos banhos para regar as plantas e para a água do autocolismo. Evitar descargas de água desnecessárias. Tome banhos rápidos e evite os banhos demorados. Desligue as luzes. Fácil, não é? Mas nem sempre o fazemos. Sempre que sair de uma divisão e não voltar, desligue. Desligue mesmo os aparelhos eletrónicos, porque quando ficam em stand-by, consomem energia. Estas são algumas das dicas pela qual poderemos começar a ajudar a nossa família a poupar dinheiro e no futuro poderemos realizar os nossos sonhos. Hoje falamos sobre direitos e deveres dos doentes. Você sabe quem é o maior responsável pelo seu tratamento? Opção 1, médicos. Opção 2, equipa de enfermeiros. Opção 3, equipa de farmácia ou você, o paciente. Na verdade, todas as opções estão corretas. Todos são responsáveis e a participação do paciente é importante, contudo, a maioria dos pacientes desconhecem seus direitos e deveres e assim acabam não participando ativamente do seu tratamento. E por isso, apresentamos hoje a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes, financiado pela União Europeia no âmbito do projeto de capacitação institucional e reforço das atividades da ADECO em 2008, que está presente em todas as instituições de saúde do país. Nesta carta estão consagrados direitos como o direito à saúde sem discriminação, direito à privacidade na prestação de todos os atos clínicos, sigilo e proteção da vida privada, entre outros, mas também deveres como o dever de abastecer de atitudes, comportamentos e hábitos que não ponham em risco a sua saúde ou a de terceiros e ainda o dever de respeitar os direitos dos outros pacientes. Autarca, vereador ou membro de uma autarquia local são funcionários públicos em exercício de funções. Uma das questões que surge frequentemente é se um autarca poderá responder criminalmente por atos praticados no exercício das suas funções. Saiba a resposta com a jurista Eneida Lopes em Informação Jurídica. Um autarca que, no exercício das suas funções, praticar atos ou então omitir comportamentos de tal modo graves ou extremamente graves que possam atentar contra o país, contra a pátria, contra a independência nacional, contra a Constituição, contra o Estado de Direito Democrático, contra os órgãos constitucionais, contra a transparência, a legalidade das contas públicas. Esse autarca, sim, nessas condições, poderá responder criminalmente por atos ou por omissões no exercício da sua função de autarca. E essa responsabilidade seria uma responsabilidade de um titular de um cargo político. E essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade específica para um grupo específico de cidadãos que ocupam determinadas funções, isto é, os detentores de cargos políticos, nós temos legislação especial que regula bem esta responsabilidade. Portanto, essa responsabilidade tem características próprias em matéria de legitimidade, de competência e daí por diante. Os atos ou as omissões, quem sabe, que mais podem acontecer no exercício das funções do autarca que lhe possam caber uma responsabilização criminal, nós temos, por exemplo, a traição, nós temos, por exemplo, a corrupção, nós temos, por exemplo, a coação aos órgãos constitucionais, nós temos, por exemplo, a violação de regras urbanísticas, nós temos, por exemplo, o abuso do poder e daí por diante. Portanto, esses atos aqui podem sim valer a um autarca que, provada a sua conduta gravosa, culposa, sim, pode-lhe valer responsabilização
criminal enquanto titular de um cargo político. A DEC responde a um caso de um consumidor e uma escola de condução que teve as aulas práticas postergadas e suspendidas várias vezes por excesso de alunos, agravando com o fato da escola de condução indicar ao consumidor que deram como aula avançada as vezes que ele teve que faltar por motivo de trabalho, mesmo tendo assinado o contrato porque garantiram que isso não seria um problema. E diante desta situação, corre o risco de caducar o seu exame teórico. Os esclarecimentos com Éder Brito. Um consumidor dirigiu-se a uma escola de condução e fez um contrato de aulas para poder fazer habilitação para conseguir, então, conduzir um automóvel. A carta de condução. Fez um contrato de aulas, que teria aulas práticas, aulas teóricas e depois aulas práticas após fazer o exame da aula teórica. Fez as aulas teóricas lindamente. Depois foi fazer o exame. Passou pelo exame e então ficou habilitado a fazer a aula prática. Foi fazer a aula prática, só que ele inscreveu-se para 30 aulas práticas e teve direito somente a 22 aulas. 22 aulas. E, além disso, houve certos atrasos nas aulas práticas, houve uma suspensão das aulas práticas porque o carro da escola de condução avariou-se, ou seja, por motivos completamente exteriores ao consumidor. E no final eles dizem não, o seu contrato já foi cumprido, então já não tens direito a mais aulas. Mas ele só teve 22 aulas, não 30. Nesse caso, o que é que se pode fazer? Aqui tem uma violação do direito do consumidor, visto ser uma prestação de serviço defeituosa, uma prestação defeituosa. Neste caso, o consumidor deverá dirigir-se à DECO, associar-se, caso não seja associado, para que a DECO possa fazer uma reclamação oficial, ou seja, exercer o seu direito como consumidor, o seu direito como cidadão e fazer uma reclamação oficial contra a atitude, contra o comportamento desta escola de condução. Além disso, como trata-se de uma relação obrigacional, poderá dirigir-se a um advogado para ser aconselhado no que diz respeito à parte do mérito jurídico do caso. E, portanto, é isso que se deve fazer, mas não se deve ficar sem reclamar, porque é um direito do consumidor que está a ser violado, uma prestação de serviço defeituosa que incorrerá em indemnização por parte do estabelecimento comercial ou, nesse caso, da escola de condução. Essa foi mais uma resposta da DECO a um consumidor como você. Sua dúvida também pode ser esclarecida. Basta deixar-nos o seu caso nas nossas redes sociais. Também pode aproveitar para aceder ao nosso site, adeco.tv, onde está toda a informação para ser um sócio e apoiar essa causa que é de todos nós. Pode acompanhar o trabalho da ADECO em Facebook, Twitter, YouTube, no jornal impresso Terra Nova e nas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira com mais temas do interesse dos consumidores. Até lá, seja um consumidor consciente e responsável.